Graça e paz, irmãos. Amém? É com muita honra. A nossa igreja sediou um congresso desde na sexta, sábado e hoje pela manhã. Congresso Multiplique, onde nós vamos estar hoje aqui, estamos trazendo a palavra para a gente, o nosso pastor Diogo. Ele é pastor da Igreja Batista em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele é um dos pastores responsáveis para implantar e multiplicar a igreja no Brasil. Então, por isso eu vou convidar ele aqui e queria já agradecer a ele por esses dias que ele esteve conosco, trazendo palavras desafiadoras para a igreja, para o congresso, e que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais, e com certeza Deus tem algo a falar em nossos corações mais uma vez nessa noite, através do nosso pastor Diego. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, pastor André. Obrigado, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém? No primeiro culto eu falei, eu tenho que repetir. Eu fiquei ali participando desse momento de cânticos. Eu queria, mais uma vez, parabenizar esse grupo de louvor que tem selecionado músicas tão cristocêntricas, tão baseadas na glória do Senhor Jesus. E eu fiquei impressionado. Que músicas lindas! Porque nesse tempo de uma tendência ao ecumenismo e um possível crescimento do islamismo, ser apenas teocêntrico, colocar apenas Deus no centro não é suficiente. Nós temos que ser cristocêntricos, porque o nosso Deus é um Deus trino. Esse é um diferencial do cristianismo para outras religiões também monoteístas, né? Então colocar Cristo no centro do culto é realmente o caminho. Parabéns e muito obrigado. E eu estava ali meditando nessa letra da música, levantai, ó portas, e eu me recordei do Salmo 24, não é o tema dessa mensagem, mas eu fiquei ali pensando, onde será que acontece isso, né? Você já parou para pensar nessa frase? No Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Onde que porta tem cabeça? Eu fiquei pensando, isso não é aqui na terra, isso só pode ser no céu. Isso deve ser uma coisa assim, além da nossa imaginação. E a minha mente viaja nesse texto aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Eu fico pensando aqui nesse texto, o Senhor Jesus, quando Ele estava no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos decepcionados, Ele faz uma pergunta que foi assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e, alguém se recorda? E entrasse na sua glória. Então Jesus passou pelo vale da humilhação na cruz, e Ele foi exaltado. Lembra-se de Filipenses 2? Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Então não há lugar mais alto, esse lugar onde Cristo está. E no Salmo 24 tem aquela pergunta também: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará em seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse é o nosso Cristo. Ele veio, viveu aquela vida perfeita, morreu como se fosse um pecador, sendo que ele não era, passou pela cruz, pela vergonha da cruz, e depois, quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder, e ele então é recebido nas alturas e se assenta à destra do trono de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 14. Mas eu fico imaginando que aconteceu isso aqui, ó, no céu. Isso é imaginação minha, não sei se é a melhor interpretação para esse texto, porque levantai, ó portas, as vossas cabeças, isso nunca aconteceu aqui na terra. Eu fico imaginando lá em cima, todos os anjos do Senhor em fila, os milhares, milhões de anjos do Senhor em fila, e de repente uma voz proclama no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu não sei se lá porta tem vida, só sei que o próprio portão do céu, ele se coloca em reverência diante daquele que entraria. Quem entra entre os anjos, quem entra ali na direção do trono de Deus para se assentar,
e todo mundo reverencia. Eu acho os anjos lá, não sei se eles prestam continência, mas eles deveriam se colocar na melhor posição de respeito. Não sei se é assim, não sei se é assim. E de repente quem está entrando? Quem está entrando lá? O Rei da Glória, Jesus Cristo, o vencedor, aquele que passou por toda humilhação, mas ele foi entronizado, glorificado para sempre. Ele é o Rei da Glória. Então quando a gente canta essa música aqui, a gente está reproduzindo algo que aconteceu lá no sublime das alturas, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Ele é vencedor, Ele reina. E isso acaba com qualquer outro tipo de religião, em que os seus principais líderes foram mortos e os ossos ainda estão lá. Mas o Senhor Jesus, Ele foi ressuscitado pelo Pai e entronizado como o Rei da Glória, e os anjos o reverenciam. Você consegue imaginar essa cena? Então quando a gente cantar isso, a gente tem que ter essa noção. Ele é o Rei da Glória, Ele é aquele que todo mundo tem que baixar a cabeça, prestar continência e dizer: Ele é o Rei. Ele não é aquele que ficou morto, humilhado, apenas ensanguentado, que a gente vê por aí. Não, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono do mundo. O Pai lhe deu o poder de ser o dono de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, do seu carro, da sua casa, dessa igreja, desse microfone. Jesus é o Rei de tudo, e todo mundo no céu e na terra vai ter que reconhecer isso. Bem-aventurados daqueles que reconhecem voluntariamente, porque um dia todo mundo vai ter que reconhecer de um jeito ou de outro. E tem um pregador que eu gosto muito, ele diz que, Filipenses 2, quando diz que todo joelho se dobrará, é tão certo que isso vai acontecer, que até mesmo quem não quiser fazer, Deus vai quebrar a rótula do joelho para ele ter que se dobrar na marra e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso Deus. Ok, vamos para a mensagem. Desculpa, é que eu fico emocionado. Eu sonho em ver esse dia. Eu sonho em estar do lado do meu Cristo e vê-lo do lado do Pai, entronizado, porque Ele merece. Ele não padeceu na cruz ali à toa, porque Ele achou bonito fazer isso, não. Ele padeceu por tudo aquilo, para se tornar, por direito, o Rei de todas as coisas, da minha vida e da sua vida. E esse Rei, quando ele diz lá em Mateus 28, versículo 18, que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, ele nos deixou uma missão, ele nos deixou uma direção, ele nos deixou uma ordem. E pressupõe-se que todos aqueles que reconhecem que Ele é o Rei da Glória e o Senhor dos Senhores, que dizem reverenciá-lo como tal, cumpram esta ordem. E essa ordem foi muito clara: baseado nessa minha autoridade, portanto, né, a grande comissão começa com um portanto. Portanto, versículo 18 diz, qual é a causa desse portanto? Porque lhe é dado toda a autoridade, manda quem pode, obedece quem tem. E ele diz, vão e façam discípulos, vão e multipliquem seguidores de mim. E quando o Senhor Jesus dá essa ordem, esse comando para seus discípulos fazerem novos discípulos, isso teve um sentido, um significado. E Jesus é tão maravilhoso que não deu apenas a ordem, mas Ele deu também a própria estratégia de como fazer. Porque eu não imagino os discípulos, quando ouviram sobre fazer discípulos, olhando um para o outro e se perguntando, que história é essa? Fazer discípulos? O que é isso? Discipulado? Fazer discípulos? Nunca ouvi falar disso. Você acha que os discípulos teriam direito de se perguntar assim? Não. Por que não? Primeiro que o discipulado era algo comum naquela cultura, e todo mundo sabia o que era seguidores de um mestre. Porém, mais do que isso, os discípulos tinham sido discipulados. Eles conviveram por 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, sendo discipulados. Então eles podiam entender automaticamente que ao serem ordenados para fazer discípulos, eles teriam que reproduzir
aquilo que Cristo havia feito com eles. Ou seja, se tornar uma referência por imitar Cristo, a ponto de as pessoas que estivessem ao seu redor quisessem imitá-los também. Aí começa a fazer sentido o que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de... Outra palavra para imitador é discípulo. Porque em Mateus 10, 25, o Senhor Jesus ele traz um conceito sobre o que era ser discípulo naquela cultura e o que significava fazer discípulos. Ele disse assim em Mateus 10, 25: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ser como, essas duas palavrinhas, na minha opinião, são o resumo do que é fazer discípulos. É você ter uma vida tão influente, tão cheia de Deus, que as pessoas ao seu redor vão olhar para você e falar: eu quero ser como você, eu quero ser como essa pessoa. Claro que isso não é uma cópia exata pessoa após pessoa, porque cada um tem um jeito de ser, mas nos valores, no amor, na oração, na palavra, na conduta, nas boas obras, nós devemos ser referência para as pessoas ao nosso redor. E aí vem uma pergunta: o que nós precisamos ser, fazer e falar para começarmos a fazer discípulos realmente? O que nós precisamos ser, falar e fazer para multiplicarmos discípulos de Cristo, assim como nós somos? E eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos sobre o que Jesus, então, que é o nosso modelo, fazia, falava e era antes de começar a fazer os seus primeiros discípulos. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus tinha implantado um chip no cérebro daqueles 12 homens, que quando Jesus passou e disse: deixe as redes e venha ser pescador de homens, venha me seguir, Deus apertou um botão e aqueles homens foram roboticamente atrás de Cristo para segui-lo. Não, ninguém seguiria um mestre se não admirasse a sua doutrina, seus ensinos, seu jeito de ser. Então nós precisamos aprender o que Jesus tinha de especial que cativava as pessoas para andarem do lado dele. E nós vamos olhar a narrativa nos evangelhos sobre o que Jesus fez antes de convidar os seus primeiros discípulos. Não foram muitas coisas, mas eu separei apenas 4 aqui. Talvez você encontre mais coisas. A primeira coisa era: Jesus tinha uma vida de boas referências de quem o conhecia. Jesus tinha boas referências das pessoas que o conheciam. Quando Jesus começou o seu ministério, pouca gente o conhecia, talvez a sua própria família, claro, mas a Bíblia não narra muito se Jesus tinha muitos amigos antes de começar o seu ministério. O fato é que, quando começa o ministério de Jesus, a Bíblia narra em João, capítulo 1, eu queria que você abrisse aí comigo, mas você vai deixar marcado, depois vamos voltar. João capítulo 1, versículo 35, diz assim: João 1:35. No dia seguinte, João Batista, estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo-o passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Imagine a cena: João Batista com seus discípulos, Jesus passa e ele aponta para Jesus e diz: ali está o Cordeiro de Deus. Jesus tinha uma boa referência, sem contar a voz que soou do céu quando Jesus foi batizado: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Isso já traz uma aplicação para nós. Claro que nós não somos o Messias nem o Cordeiro de Deus, mas o fato é que naquele início de ministério,
quando os discípulos ainda não tinham uma compreensão teológica sobre quem Jesus de fato era, ouviram uma boa referência a seu respeito. E isso traz para nós um questionamento. O que as pessoas que nos conhecem dizem a nosso respeito? O que alguém que te conhece pode falar sobre você? Imagine que uma pessoa que te conhece pouco, de repente ela chegou nova no seu local de trabalho, e você a conheceu, junto com outros amigos, outros colegas de trabalho, e essa pessoa que é nova no local de trabalho, faz uma pergunta para o seu amigo: quem é ele? Quem é essa pessoa? O que o seu amigo diria a seu respeito? O que seu amigo, o que a sua família, os seus vizinhos podem dizer de você, enquanto discípulo do Senhor Jesus? Com certeza, nós temos ouvido a opinião sobre outras pessoas, e até mesmo nós temos opinião sobre outras pessoas. Quantos aqui já ouviram alguém dizer a respeito de uma terceira pessoa, que ela se diz cristã, mas de fato não é, que se diz evangélica, porém dá um péssimo testemunho? Você já ouviu isso a respeito de outra pessoa? Levante sua mão. Quem já ouviu isso? Ok, muita gente. É comum, infelizmente, a gente ouvir coisas assim: fulano de tal diz que é crente, mas faz isso. Se nós queremos multiplicar discípulos, se nós queremos influenciar vidas que venham copiar Cristo por meio do nosso exemplo, nós temos que ter uma vida de bom testemunho, a ponto das pessoas poderem dizer bem de nós. Como é que está no seu local de trabalho, na sua universidade, na sua família? O que as pessoas dizem? Eu já ouvi de algumas pessoas a respeito de outras pessoas, e pela graça de Deus a respeito da minha vida, dizendo assim: olha, eu conheço crentes que se dizem crentes, mas fazem muitas coisas erradas, mas você é diferente. É muito bom ouvir isso, não é? Quando as pessoas, seus amigos, começam a contar piadas indecentes, ou falar um palavrão, eles te pedem desculpas. E gente, desculpa, porque fulano está aqui, respeita fulano. Isso já é um bom sinal, a sua vida tem influenciado, você tem sido uma boa referência de um cristão genuíno. Essa é a primeira coisa. Se nós não tivermos um bom testemunho, podemos esquecer essa história de fazer discípulos, porque fazer discípulos requer esse processo de imitação gradual. Embora Cristo prossiga sendo a nossa referência última, a nossa principal referência, mas nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo fez, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes a gente acha isso um pouco arrogante, um pouco prepotente, mas afinal de contas, Cristo não é o nosso exemplo? Nós não estamos buscando ser como Ele? Porque se você não busca ser como Cristo, aí o problema piorou para o seu lado. Porque como cristão, você deveria ter o alvo de imitar Cristo, a fim de que as pessoas que convivem com você possam dizer: ele, embora não seja perfeito, ele está caminhando para se tornar parecido com Deus, parecido com Cristo. Então é bom estar do lado dele. Quando ele fala como Cristo fala. Quando ele age como Cristo age. Esse é o tipo de padrão de vida cristã que nós precisamos ter para começar a fazer discípulos. Não digo que seremos perfeitos, mas pelo menos essa terá que ser a nossa busca. A segunda coisa que Jesus fez ainda está aqui em João. Você sabe que os evangelhos, os 4 evangelhos, trazem narrativas sobre pontos de vista diferentes, mas dos mesmos fatos. Então, para construir essa cronologia do que Jesus fez e falou antes de fazer os discípulos, nós precisamos nos recorrer a alguns dos evangelhos. Em primeiro lugar, estamos olhando João. Aqui ainda no capítulo 1, o texto vai continuando e diz assim no versículo 38: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então imagine a cena: Jesus está andando, estava sozinho, não sei quais os planos que ele tinha para aquele dia,
se ele planejava continuar andando sozinho. O fato é que Jesus estava andando e quando ele olha para trás tinha aquelas duas sombras. Parece aquela brincadeira de sombra. Já viu aquela brincadeira de sombra? Jesus olha para trás, duas pessoas seguindo os seus passos. Ele se volta para eles e pergunta: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? E a resposta deles, também na forma de uma pergunta: Rabi, em outras palavras, já se candidatando como discípulos: onde você fica? Onde você mora? Onde é a sua casa? Como eu faço para andar perto de você? Como eu faço para entrar na sua vida? Como eu faço para passar mais tempo com você? E a resposta de Jesus aqui é impressionante, porque Jesus imediatamente diz assim: venham e vejam. Vocês estão a fim de conhecer mais de Deus? Vocês estão a fim de buscar a Deus? Vocês ficaram impressionados com o testemunho que João Batista deu a meu respeito? Eu estou todo interessado em dedicar tempo a vocês. Primeira coisa, ter boas referências. Segunda coisa, estar disposto a dedicar tempo a pessoas interessadas em buscar a Deus, a discípulos em potencial. Investir tempo em discípulos em potencial. Não há como fazer discípulos nas horas vagas. Não há como fazer discípulos nas horas que nos sobram. E não há como fazer discípulos sem que isso envolva trazer pessoas para dentro da nossa vida e da nossa casa. Não sei se Jesus ali tinha arrumado a casa antes. Provavelmente a casa nem dele era. Não sei se ele varreu, não sei se ele arrumou, já pensando que alguém poderia visitá-lo. Eu acredito que não. Mas Jesus não colocou isso como barreira. Ele logo disse: vem para minha casa, vem para minha vida, senta no meu sofá, vem fazer uma refeição comigo. Será que nós temos esse mesmo espírito, esse mesmo ânimo de disponibilidade com discípulos em potencial? Nós precisamos dedicar tempo a pessoas. E se a gente parar para pensar, há pessoas do nosso convívio, do nosso círculo de relacionamentos, que gostariam de caminhar mais perto de nós, se nós nos propuséssemos a estar com elas. Na sua classe, na universidade, com 40 alunos, 50 alunos, será que tem um ou dois que admiram a sua fé? Já pensou em convidar esses seus amigos intencionalmente para uma lanchonete, para conversar sobre Deus? Intencionalmente. Ou será que você se contenta com o tempo que você já dedica à igreja, ou a algum ministério, alguma atividade, algum ensaio? Essa já é a minha cota de servir a Deus. Essa já é a minha cota. Mais do que isso, não. É só para eu relaxar e descansar do tanto que eu trabalho na minha atividade e inclusive na igreja. Jesus estava disposto a dedicar tempo às pessoas. É muito gostoso estar com crentes, com os irmãos da igreja, comer uma pizza, ir para casa, bater papo, faz pipoca, assiste um filme. Eu queria encorajar você a começar a fazer isso também intencionalmente com não crentes, que convivem com você, que olham para você, até respeitam a sua fé, e você começar a dedicar tempo a essas pessoas de forma intencional, trazendo-as para a sua vida. Comece orando a Deus: Senhor, quem são? Quem está ao meu redor que já está buscando a Deus? E aceitaria esse convite? Talvez você tenha que fazer alguns testes, convidar 1, 2 ou 3, mas Deus vai lhe mostrar. O importante é você estar disposto. Só que nós temos uma barreira para isso, que é a seguinte: o nosso costume é, quando a gente se converte, a gente vai gradualmente deixando de se relacionar com não crentes e passando a se relacionar apenas com crentes. O novo convertido, ele tem muitos contatos com não convertidos, na sua família, na sua vizinhança, seus amigos.
e ele tem muitos canais, muitos vínculos. Conforme o tempo vai passando, nós costumamos não ter mais relacionamentos com não crentes, e fazemos diferente de Jesus, porque Jesus era reconhecido como amigo de pecadores, pescadores também, né? Mas pecadores, amigo de pecadores. Claro que você vai contrapor isso com o Salmo 1, não quer dizer que você vai se assentar na roda dos escarnecedores, mas quer dizer que você dedicará tempo àqueles que humildemente querem buscar a Deus, como Jesus fazia. E aí, se você tem mais de 20 anos de convertido, realmente, se você não tem uma intencionalidade de se relacionar com não crentes, você não vai se relacionar. Tem uma estatística de Christian Schwartz que diz que 40% daqueles que têm mais de 20 anos de convertido não tem nenhum relacionamento com não crentes. Eu pego pelo meu caso, eu fui nascido e criado na igreja. Na igreja só tem crente, espera-se, né? Trabalho na Junta de Missões Nacionais, só tem missionário lá. Como que eu vou conviver com não crentes? Eu estou fazendo mais ou menos assim. Porque tenho praticado pouca atividade física, eu resolvi pelo menos começar por eliminar o elevador. Eu vou subir e descer escadas no meu prédio. Não é tanto assim, porque só tem no segundo andar. Mas, e na Junta de Missões são 4 andares. Mas, quando eu chego no hall do meu prédio, e tem alguém do meu prédio entrando no elevador, eu peço para segurar a porta para entrar. Pelo menos aquele minutinho do elevador é o momento de eu ter uma interação. Não é para fugir da escada não, meu irmão. É para interagir com alguém, porque eu estou intencionalmente fazendo isso. Você faz isso intencionalmente? Ou é o contrário? Intencionalmente você se retira do convívio de não crentes para não se contaminar. Jesus passou por isso na casa de Simão, o fariseu. Lembra-se disso? Aquela mulher, uma prostituta, se curva aos pés de Jesus, e aí o que o fariseu pensou? Que a mulher contaminaria Jesus. Mas na verdade, a presença de Jesus é que santifica o pecador. Será que você pensa assim? Eu não vou me relacionar com não crente porque eu serei contaminado. E você adota só uma postura defensiva, ou a sua postura santifica as pessoas ao seu redor. Você brilha como luz e sal, e pelo poder de Deus na sua vida, você é agente de transformação. Então nós precisamos dedicar tempo a discípulos em potencial. A terceira coisa, vamos para Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Então nós vimos em João que quando Jesus estava lá no deserto, perto de João Batista aponta para Jesus. 2 discípulos de João Batista, um deles André, passou um dia com Jesus, contou para seu irmão, mas ainda não se tornaram discípulos. Voltaram para pescar. Portanto, Jesus dedicou aquele tempo a discípulos em potencial, não discípulos já matriculados. E em Mateus, nós vamos ver o que aconteceu em outro momento. Mateus 4,17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ok. John MacArthur, comentando esse texto, essa cronologia, ele coloca o evento de João primeiro do que esse. Então, depois que André já teve um encontro com Cristo, e até mesmo Pedro, naquela outra ocasião, Jesus está agora em outra cena. Ele está às margens ali do mar da Galileia, e ele começa a pregar publicamente. Ele faz um sermão ao ar livre, e uma multidão estava em torno dele. E ele então vê
aqueles 2 pescadores e os convida finalmente para serem pescadores de homens. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que Jesus pregou o arrependimento. Jesus pregou mais coisas nesse sermão. Ele não ficava repetindo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era um sermão completo. Mas quem resumiu esse sermão, o resumiu dessa forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, a temática, a linguagem de Jesus enfatizava o arrependimento. Agora para pensar comigo aqui. Se você tinha interesse em seguir alguém, você possivelmente, ou quase que certamente, você ia querer saber antes o que estava na cabeça do mestre. Como você seguiria alguém cuja doutrina você não admirasse? Como você ia seguir alguém que você não concordasse com seus ensinos? Portanto, aqueles discípulos presenciaram a pregação e, já trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, porque estavam interessados antes na pregação de João Batista, que falava a mesma coisa: arrependei-vos, perceberam Jesus pregando o arrependimento e, diante do convite de Jesus, disseram sim, porque perceberam que aquele era um caminho realmente viável para se encontrarem na direção de Deus. Ninguém seguiria Jesus se não pudesse concordar com o que ele estivesse pregando. Afinal de contas, discipulado era seguimento, imitação. Eu quero aprender, fale mais, porque eu quero ouvir, eu quero aprender mais desse assunto aí que você está falando. E aí, isso traz a terceira coisa que precisamos ser, fazer e falar para fazer discípulos: ter uma linguagem de arrependimento, proclamar o arrependimento. O que significa isso? Ter um tipo de conversa com pessoas, um tipo de mensagem que diminua o homem e engrandeça a Deus a todo tempo. Uma mensagem que diga para as pessoas que, se nós queremos ir na direção de Deus, temos que ir por baixo, temos que ir pela via do quebrantamento, da humilhação. Como nós fazemos isso? Nesses dias, o assunto do momento tem sido a corrupção. E quando o assunto vier à tona nas conversas, no restaurante, no seu local de trabalho, na universidade, na sua família, no grupo do WhatsApp, onde for, você traz o assunto para a corrupção, não apenas de Brasília, mas do nosso próprio coração. Realmente o ser humano tem estado muito corrupto, e a política é uma prova disso, mas não é só na política. Você consegue reparar que a nossa vida mesmo está cheia de corrupção, cheia de falhas? Eu fico às vezes pensando, qual será a opinião de Deus sobre tudo isso? Realmente nós precisamos de arrependimento, precisamos de mudança de vida e caminhar na direção de Deus. Você percebe que há uma necessidade de caminharmos na direção de Deus? Você consegue, ou já parou para pensar, que você precisa de mudança e a gente precisa de Deus? A gente precisa parar um pouquinho com as nossas opiniões para buscar a opinião de Deus. Quando você começa a ter esse tipo de conversa com as pessoas, você está tendo um idioma do arrependimento, uma linguagem de arrependimento. E aí vai começar a acontecer o seguinte: as pessoas que estão ao seu redor, para quem você dedica tempo, e o Espírito Santo trabalhando no coração delas, elas vão querer estar mais perto de você para aprender sobre a palavra de Deus com você. E aí basta você perguntar: você topa tirar um tempo para a gente ler a Bíblia juntos? Estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus juntos? Em outras palavras, topa me seguir? Não é a mesma palavra, porque essa palavra está em desuso para esse contexto. Mas o que você acha da gente tirar um dia, ou hoje, depois do trabalho, vamos para a cantina, e eu queria ler um texto bíblico com você? 20 minutos, 30 minutos. É assim que começa o convite para um relacionamento discipulador. Quando você tem uma linguagem de arrependimento e você convida pessoas em quem o Espírito de Deus já tem trabalhado e já tem sentido a necessidade
de caminhar na direção de Deus. E aí basta você ter discernimento, orar. O que o Espírito Santo faz? Qual é o ministério dele para o não convertido? Ele convence do quê? Certo? O Espírito Santo tem tudo a ver com arrependimento. Tem tudo a ver com arrependimento. Ore pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que estão ao seu redor, para que Deus trabalhe o arrependimento no coração delas. Faça uma linguagem, tenha conversa sobre arrependimento e tenha discernimento. Eu vou investir nessa pessoa aqui. Dos 40, 50 colegas de universidade, invista em um que seja e multiplique mais um discípulo. Terceira coisa, ter uma mensagem que aponta para o arrependimento. E a quarta coisa é a minha preferida, porque me desafia mais. E está em Lucas, no capítulo 5. Ainda antes de Jesus chamar seus discípulos. Lucas, no capítulo 5, conta a história da pesca maravilhosa. E eu queria te levar aqui já para o versículo 10. Final do versículo 10, Jesus diz assim para Simão Pedro: não temas, de agora em diante serás chamado pescador de homens. Onde apareceu isso? Em Mateus capítulo 4, é a mesma história, só que, por algum motivo, Mateus não narra esse acontecimento que aconteceu no meio. Jesus pregando na praia para uma multidão, e aí você vai conferir isso logo no primeiro versículo do capítulo 5, olha aí. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que Jesus estava pregando? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí o que Jesus faz? Ele pede a Pedro para usar o barco de púlpito, como um palanque, e Pedro deixa, sinal que Pedro já conhecia Jesus e reconhecia nele certa autoridade. Nós encontramos o evento em que Pedro conhece Jesus em João capítulo 1, mas Pedro ainda não era discípulo, Pedro ainda não tinha abandonado o barco e a pescaria para se tornar um discípulo de Jesus, embora já conhecesse Jesus. Acontece então a pesca maravilhosa. Lembram-se do que aconteceu aqui? Como foi? Pedro e os demais pescadores, cansados de uma noite inteira de pescaria, já lavando as redes. Quem costuma pescar sabe que depois que você usa as redes ou anzol, o que for, o que você vai fazer com o seu material antes de guardar? Vai lavar. E aí Jesus fala: vamos lá pescar mais um pouquinho. E Pedro: eu vou te dar um voto de confiança, eu vou nessa, mas você é um carpinteiro. Desculpe falar isso, acho que Pedro não falou, o texto não narra, mas eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Eu sou um pescador experiente, você é apenas um carpinteiro, mas como eu reconheço algo diferente em você, eu vou te dar esse voto de confiança. Vamos ver se vale a pena realmente te dar esse crédito. E Pedro vai, acontece a pesca maravilhosa, Pedro se quebranta aos pés de Jesus, faz essa declaração de que afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E logo em seguida Jesus diz: não temas, agora eu quero te chamar para um convívio comigo. Agora sim, não é só para passar um dia na minha casa não, se bem que foi o irmão dele, André. Agora é para viver comigo. Deixe suas redes, deixe a pescaria de peixes e se torne um pescador de homens. O que isso nos ensina como quarta coisa que precisamos ser, fazer e falar para fazer discípulos? Precisamos entrar no mundo das pessoas e as abençoar lá. Precisamos valorizar o universo das pessoas, aquilo que é importante para elas, claro que exceto o pecado, mas não é isso que está envolvido aqui. A profissão, a família, os sonhos e a vida. Respeitar e, mais do que respeitar, valorizar e abençoar lá, a fim de trazê-las para o nosso mundo, para o nosso universo, para a vida cristã. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu teria usado uma tática totalmente diferente. Eu tentaria convencer Pedro de que pescar homens era muito mais sublime do que pescar peixes. Eu tentaria menosprezar a pescaria de peixes
em comparação à pescaria de homens, para tentar convencer Pedro de que o negócio mesmo era pescar homens e não pescar peixes. Mas Jesus adota o caminho oposto. Ele valoriza a profissão de Pedro e abençoa lá. Ele abençoa na pescaria de peixes, para trazer Pedro da pescaria de peixes para a pescaria de homens. Que coisa louca, que coisa invertida. Se nós queremos fazer discípulos, irmãos, temos que abençoar as pessoas onde elas estão. Nós queremos, às vezes, abençoar as pessoas aqui dentro do templo, do culto, e aí o que a gente faz é tentar tirar as pessoas do ambiente externo e trazer para o ambiente interno da igreja, porque o externo é profano, o dentro da igreja é o santo. Então eu menosprezo a profissão, a família, a vida das pessoas e digo que o negócio é vir para o culto, embora vir para o culto seja uma coisa boa e devemos continuar convidando as pessoas para isso. Agora, esses discípulos em potencial que Deus vai mostrar para você, ou já está mostrando enquanto estou pregando, o que elas precisam? O que eles estão sofrendo? É uma enfermidade? Você já a visitou? Já orou pela enfermidade dela? A mãe está internada, você já foi visitar a mãe dela? Já se ofereceu para fazer isso? Ela está fazendo uma mudança, você já colocou seu carro à disposição para ajudar? Ela tem algum tipo de necessidade, você já está lá para ajudar? Faleceu alguém da família, você foi e esteve junto? Ela está desempregada, procurando emprego, você já se comprometeu a orar e distribuir currículos para ver se essa pessoa é contratada? Desculpe fazer uma referência pessoal, mas tem um jovem lá do Rio de Janeiro que ele é um discípulo em potencial, e ele gosta de fazer grafites. Você sabe o que é grafite? Aquelas artes urbanas. E ele é um excelente artista, ele não faz apenas isso, ele também pinta quadros, ele é ilustrador, artista plástico. E eu nunca tinha reparado quantos grafites podem ser muito bonitos, o que é muito diferente de pichação. Mas eu não sabia nem a diferença antes de conhecê-lo. E quando ele diz, olha, eu pintei um painel na rua tal, eu vou lá, tiro uma foto, faço um elogio, porque realmente a arte que ele faz é muito bonita. Porque o que é importante para ele, tem que ser importante para mim. Aquilo que é valioso, tem que ser valioso para mim. Um outro pratica tiro com arco. Você sabe o que é tiro com arco? Não acha que é arco e flecha. Foi o primeiro mico que eu paguei com ele, porque eu falei, arco e flecha. Aí ele falou assim, arco e flecha é coisa de índio. O que eu faço é tiro com arco. Ok, tiro com arco. Você valoriza? Você cuida, você acolhe, você ama, você serve. Essa é a quarta coisa, valorizar e servir. Se nós queremos fazer discípulos, nós precisamos fazer como Jesus fez. Eu queria nessa noite te encorajar a você pensar em alguns nomes aí. Talvez você já esteja pensando em alguns nomes. Pense aí, 1, 2. Quem está ao seu redor, que já olha para você como uma referência de quem anda com Cristo, de que é um discípulo de Cristo? Tem alguém na sua família, no seu trabalho? Se não tem ninguém, peça a Deus para te mostrar durante essa semana. Ore intencionalmente por isso. Senhor, quem está ao meu redor em quem o Senhor já está trabalhando? Quem está com sede de Deus do meu lado? Abra os meus olhos para eu ver isso. Irmão, não se contente em ser apenas um membro de igreja. Ser membro de igreja é muito bom. Vir para cá, participar do culto, ou melhor, prestar um culto. Mas a grande comissão não é ide e fazei membros de igreja. Ide e fazei discípulos, pessoas que imitam o Senhor realmente e fazem novos imitadores, pessoas que possam ser imitáveis, embora não perfeitas. E a última coisa é justamente isso: você não precisa ser perfeito para fazer um discípulo, porque até mesmo a maneira com que lidamos com as nossas imperfeições
faz a diferença. Quando uma falha sua, um erro seu fica exposto, qual é a sua postura? É de humildade, de quebrantamento, é de pedir perdão? Até nisso você demonstra ser um discípulo do Senhor. Não se sinta desencorajado por pensar: eu não posso porque Jesus era Jesus, quem sou eu? Mas foi justamente isso que Ele requereu de nós, com um detalhe que faz toda a diferença. A grande comissão não terminou com o se vira. A grande comissão não terminou com dá seu jeito. Ela terminou com: eis que eu estou convosco todos os dias. Em Atos 1:8, Jesus disse que nós seríamos testemunhas. Mas o versículo começa dizendo o quê? Recebereis poder, virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Cristo dotou a sua igreja de apenas uma coisa para multiplicar discípulos, porque afinal de contas era a única coisa que ela precisava: o poder do Espírito Santo. E é disso que você precisa. Se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você será uma referência. Você amará pessoas a ponto de servi-las e dedicar tempo a elas. E você terá uma linguagem de arrependimento que aguçará nas pessoas a vontade de buscar a Deus. E assim você poderá multiplicar discípulos para a glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra nos desafia. A Tua palavra, ela nos impulsiona a uma mudança. Pai, não permita que nós fiquemos conformados a uma vida de simples membros de igreja, que sejamos realmente discípulos de Jesus, que sejamos imitadores, seguidores de Jesus, que representem Jesus diante das pessoas, mesmo sabendo que isso será uma representação muito pobre e pequena do que o teu filho foi, mas pelo poder do teu Espírito, não faça da nossa limitação uma barreira ou um impedimento. Sabemos que o Senhor não olha para as nossas limitações, porque o teu poder é infinito, o teu poder realmente transpõe todas as nossas imperfeições, porque é o teu interesse, antes de tudo, fazer novos discípulos. Então, Senhor, usa a pequenez da nossa vida, quem somos, falamos e fazemos, de uma forma poderosa. Aperfeiçoa o teu poder na nossa fraqueza e nos ajuda a, pela tua graça, sermos referência, sal e luz para as pessoas que estão ao nosso redor. E nos dá essa oportunidade, ó Pai, de influenciar a vida de alguém, de fazer um discípulo. Naquele momento em que o cansaço nos abater e aquela pessoa está precisando de um tempo, de uma atenção, multiplica as nossas forças para que consigamos dar um algo mais à noite, às vezes de madrugada, quando o cansaço bater e a gente quiser ter o nosso tempo apenas de conforto. Quebra todo egoísmo e nos ajuda a servir e amar quem precisa, e assim fazer mais discípulos para a tua glória. Levanta, Senhor, um exército de discípulos nesta igreja, nesta nação, que mais e mais pessoas venham conhecer o teu Filho por meio de vê-lo bem representado na vida dos crentes. Que o nosso viver aponte para Jesus, que é o Rei da Glória, aquele entronizado no céu, à tua direita, é digno de todo louvor e toda honra para todo sempre. No nome dele que oramos. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Diogo, ele que está conosco desde sexta-feira. Nós tivemos um congresso incrível aqui, irmãos. E você vai dizer assim: mas pastor, tratou de um assunto tão trivial, que é a questão do discipulado. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu aprendi muito aqui esses dias, e principalmente duas coisas foram importantes para mim. Primeiro, relembrar aquilo que é básico e que a gente
às vezes deixa escapar porque a gente acha que é tão simples, que nós simplesmente não enxergamos mais e deixamos de fazer o que tem que ser feito. Então, se Jesus nos ordenou a ir e fazer discípulos, isso continua sendo um mandamento de Cristo para a vida de cada um de nós, continua sendo um imperativo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. A segunda coisa que foi importante para mim foi a questão de agregar aos pequenos grupos o nome multiplicador. Então, duas siglas foram usadas aqui na conferência, PGM e RDs. O que é isso? PGM são pequenos grupos multiplicadores. Então, atribuir aos grupos essa responsabilidade de trabalhar com vidas, trabalhar com pessoas, não transferir isso. A maioria de nós transfere isso com muita facilidade, assim, eu não sei como é que eu posso me aproximar de uma pessoa e transmitir a ela a mensagem do Evangelho, então o que eu faço? Eu a trago ao templo para que o pastor que fez teologia, então pregue e ela se converta. Quando Jesus não diz isso, o texto não diz, ide e tomai as pessoas e levai-as para o seu pastor evangelizar. O texto diz, ide e fazei discípulos. Isso é uma grande responsabilidade sobre cada um de nós. Mas como fazer? Aí vem a importância do RD, o relacionamento discipulador. O trabalho que é feito através da amizade, do contato, do exemplo de vida. Então, João capítulo 13, verso 15, Jesus diz assim, eu dei exemplo para vocês, para que assim como eu faço, vocês possam fazer também. Então, quem é nosso exemplo máximo? É Jesus Cristo, não tem outra pessoa. Ele é o nosso maior exemplo de vida, e se nós enveredamos pelo caminho de Cristo e fazemos aquilo que Ele nos orienta, certamente vamos nos dar bem e seremos uma grande bênção para o reino de Deus. Mas a gente tem obstáculos. Você quer ver? Um deles é o sossego, a tranquilidade do ambiente da igreja. É natural que a gente passe um tempo dentro de uma igreja e a gente comece a transformar essa igreja em um lugar muito aprazível para nós. É como a nossa casa. A sua casa é assim, você compra uma casa e aí você vai agregando elementos à sua casa, você vai colocando nela acessórios, aparatos, que vão deixando essa casa cada vez mais parecida com você. A casa geralmente é o reflexo da personalidade dos donos, então você vai atribuindo, você vai dando àquela casa aquele tom que é o seu tom, que você se sente bem, se sente agradável, se sente tranquilo, e quando tudo está bem no lugar, você tem prazer de permanecer dentro dela. Acontece isso com a igreja também, porque nós vamos, com o passar do tempo, adequando a igreja aos nossos filhos, aos netos, aos bebês, aos adolescentes, aos adultos, vamos adequando área por área, e quando tudo fica muito confortável, a gente dá aquele suspiro assim, diz assim, ai, que bom que é ficar aqui dentro. É bom ficar dentro da igreja, não é bom ou não é? É uma bênção ficar dentro da igreja, não é? Essa semana eu estava indo para casa, saí daqui, meio-dia, e estava indo para casa, o sol estalando, queimando. Quando eu saí daqui de dentro, que eu entrei no carro, eu quase cozinhei. Aí saí com os vidros abertos, até saiu o ar quente, aquela coisa toda, e lá pelas tantas, eu liguei o ar-condicionado, fechei os vidros, e quando eu cheguei mais ou menos próximo da rodoviária, o carro estava geladinho, gostoso. Eu falei, Deus do céu, o camarada que inventou ar-condicionado para carro era de Deus. Não é? E quando eu cheguei na frente da minha casa, que eu parei o carro, eu quase não tinha coragem de desligar o carro. Eu fiquei ali dentro do carro assim, olhando, e falei, puxa, como é bom ficar aqui. Igreja é assim, a gente deixa a igreja tão gostosa, tão adequada, tão confortável, que a gente passa a viver dentro dela. Mas ela é a realidade do mundo? Não. É nela que está o objetivo principal da nossa missão? É dentro da igreja? Não, não é dentro. Onde é? No mundo. O campo é um mundo, são as universidades, os condomínios, as casas, a rua, o trabalho. Esses lugares são um campo de verdade. E a ordem de Cristo é, gente, desagrega aí, sai. Não façam da igreja uma torre de Babel.
porque senão eu vou ser obrigado, o Senhor diz, eu vou ser obrigado a confundir a língua de vocês, a gerar um conflito tão grande entre vocês, ou então acontecer que nem na igreja de Atos, que se agregou tanto, que se aglutinou tanto, que Deus mandou a perseguição sobre a igreja, para que os cristãos fossem todos esparramados pela região da Ásia, Ásia Menor, a parte da Europa, aquela região toda do Oriente Médio, para que eles pudessem sair debaixo da perseguição, e onde estivessem, fizessem discípulos. Eu espero, irmãos, eu espero que ao ouvirmos tudo o que ouvimos aqui, nós possamos entender que é hora de sair. É hora de sair do conforto, é hora de sair da bolha, é hora de abrir os nossos olhos e pensar, meu Deus do céu, a gente não pode perder tempo, olha o mundo como é que está, olha a política brasileira, que ponto nós chegamos, e agora, quem é que tem razão, quem está falando a verdade? Alguém aqui sabe, alguém pode dizer com certeza, é o movimento pró-Dilma, ou o movimento contra Dilma, é o movimento pró-Lula, é o movimento contra Lula, é o pessoal do STF, não, é o pessoal das instâncias inferiores, ou são os professores de universidade, quem é que tem a razão? Ninguém sabe. Ninguém sabe, o futuro da nação é absolutamente incerto, inseguro, ninguém sabe para onde nós estamos indo. Esta é uma grande oportunidade que a igreja tem para dizer para esse Brasil, que o Brasil tem solução, e a solução do Brasil é Jesus Cristo. É a nossa oportunidade, é o nosso gancho. Não vamos perder essa oportunidade, não vamos nos deixar levar pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pelo pessimismo, e perder esta grande oportunidade que o Deus lá do céu, que é soberano sobre a nossa história e sobre a história da nação, tem a oportunidade de dizer que Ele tem a solução para o nosso país. Amém, irmãos? Que Deus realmente possa despertar o nosso coração, que nós saímos daqui hoje incomodados. Algumas lições que eu trouxe desse congresso de sexta, ontem o dia inteiro, hoje de manhã e agora à noite, algumas delas eu já estou ensaiando aqui na minha cabeça há tempo, e recebi acho que umas orientações de Deus para mudar algumas áreas da igreja, para nos ajudar a perceber que se aqui é um lugar muito confortável, todavia aqui não é o nosso campo missionário. O nosso campo missionário é do lado de fora, e é lá que Deus quer ver cada um de nós atuando com honestidade, com sinceridade, com amor, sacrificialmente em prol do seu reino e para a glória de Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos e vamos orar, encerrando este culto. Consagre sua vida a Deus, diga para Deus: Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Tenho ouvido a tua voz tão clara, Senhor, tão clara. Não há nada de incrível, nada de sobrenatural, nada de extraordinário. O que há é uma clara orientação da parte de Deus acerca do que cada um de nós tem que fazer, do rumo que devemos dar à nossa vida, à nossa história, enquanto testemunhas vivas, oculares de Jesus Cristo. Me responda aí no seu coração: você é uma testemunha viva de Jesus? Você é uma testemunha ocular de Jesus Cristo? Você está colocando a mão no arado com responsabilidade, sacrificialmente, com plenitude de amor no seu coração, ou você tem se esquivado desta responsabilidade? Se você tem se esquivado, confesse isso para Deus como um pecado e diga: Senhor, eu não quero me acovardar, eu não quero me acovardar. Hoje de manhã, num dos painéis que teve aqui no congresso, uma pessoa mandou uma pergunta para mim dizendo: pastor, como é que uma pessoa tímida pode falar de Jesus? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu disse: opa, vamos colocar isso aqui. E o pastor Milton, que estava aqui, deixou bem claro: tímido que aparece lá em Provérbios, lá em Apocalipse, a palavra tímido é covarde. Não é aquele que é tímido de personalidade, a pessoa quieta, reflexiva, não é essa. Ele está falando do covarde. O covarde é aquele que sabe que tem uma missão, sabe que tem uma responsabilidade, mas foge da sua responsabilidade. Esse é o covarde. E a Bíblia diz que um covarde não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele diz que crê em Cristo, mas na hora que a perseguição vier sobre ele, ele vai dar um passo atrás. Então eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a orar para Deus e dizer: Deus, eu não quero me acovardar, em nome de Jesus. Eu não quero retroceder, eu não quero andar para trás, eu quero ir em direção ao alvo do Senhor, com os meus olhos cravados em Cristo Jesus, sabendo que eu vou ser uma bênção dentro deste país, e quando fechar os meus olhos, eu vou desfrutar da glória celestial por toda a eternidade. Diga isso para Deus agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai,
por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instiga, o Senhor nos incomoda, e a tua palavra vai penetrando no nosso coração, e vai quebrando barreiras, e vai quebrando preconceitos, às vezes que nós criamos, e vai nos ajudando a enxergar que por vezes é tão melhor criar o nosso próprio mundo, a nossa própria tenda, a nossa bolha, a nossa casa, a nossa igreja, e nós começamos a conviver com este meio tão intensamente, e deixamos de perceber a grande responsabilidade que o Senhor atribuiu cada um de nós, de sermos porta-vozes da tua palavra, sermos ministros da reconciliação de Cristo Jesus neste mundo. Portanto, abençoa o teu povo aqui nesta noite, sacode o nosso coração em nome de Jesus, faz-nos sair deste lugar ardendo por dentro e desejando de todas as formas aplicar o que ouvimos aqui na nossa vida, na prática, orar por pessoas como o pastor Diogo nos desafiou a colocar uma lista e orar por elas e procurar essas pessoas e entrar no mundo delas e fazer o que Jesus fazia com as pessoas, fazer também repetindo o teu modelo e manifestando a cada uma delas o teu amor com muita propriedade, com muita convicção e sobretudo com fé de que o Senhor vai usar a nossa vida para transformar a vida de outros, Pai. Abençoa o teu povo nesta noite, leva cada um debaixo da tua bênção e da tua paz. Se houver alguém aqui nesta noite, Senhor, que ainda não entregou seu coração nas mãos de Cristo, que o teu Espírito Santo possa testificar com esta vida, neste momento, de que a palavra do Senhor é a verdade, de que nada podemos sem Jesus Cristo, e de que essa pessoa precisa render-se aos pés de Cristo Jesus, entregando a Ele o seu coração. Leva cada um debaixo da tua paz, que o teu amor, que o amor de Deus, a graça preciosa de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os que aqui estão e todos aqueles que nos ouvem, para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos em paz, queridos. Deus os abençoe. Uma boa semana para você e para toda a sua família. Obrigado, pastor Diogo. Que Deus abençoe sua vida também. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco.